Série de palestras da JICA sobre a experiência japonesa de desenvolvimento até a atualidade, em consonância com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Experiência do Japão na construção de um Estado pacífico, reconstrução pós-guerra e de desastres. Experiência de construção do Estado. O palestrante de hoje será o professor Hideaki Shinoda, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Meu nome é Hideaki Shinoda e sou professor da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Esta palestra apresenta o início da construção do Estado moderno do Japão. Ao observar como as instituições de Estado foram desenvolvidas no Japão, espero poder apresentar uma fonte de comparação para os esforços em outros países. Por trás dos conflitos que ocorrem hoje no mundo, a criação de instituições de Estado em países e regiões é uma grande questão. Embora o contexto histórico dos conflitos seja diferente em cada país e região, podemos aprender com a experiência de construção do Estado no Japão, que pode ser compartilhada com outros países. No Japão, a construção do Estado moderno começou a partir da Restauração Meiji de 1868, que aboliu o sistema de poder anterior governado por guerreiros samurais. Vamos começar com foco na Restauração Meiji, a revolução que abriu caminho para o Estado moderno do Japão. O que levou à Restauração Meiji? Havia muitos problemas no Japão nessa época. Em 1853, depois que navios de guerra dos Estados Unidos, conhecidos como Black Ships, visitaram o Japão, as pessoas que se sentiam insatisfeitas com o sistema tradicional do shogunato de Edo, centrado nos samurais, começaram a buscar um novo sistema. A análise revela que eles enfrentavam duas grandes ameaças: a divisão do país como ameaça interna e o medo da colonização como ameaça externa. A maior ameaça era o colapso do Estado, e as ameaças que levaram a isso foram a divisão interna e a colonização pelas potências ocidentais. No sistema tradicional do shogunato de Edo dessa época, o Japão era incapaz de assegurar poderio militar suficiente ou construir relações com países estrangeiros, fazendo com que não pudesse conter a ameaça de colonização pelas potências ocidentais. Olhando para o sistema interno do país, a falta de valores compartilhados a nível nacional e a falta de um governo central forte tornavam impossível competir com as potências ocidentais. Diante do risco de colapso do país, a ideia de que seriam necessários poderio militar suficiente, alianças internacionais, valores compartilhados em todo o país e um governo central forte era cada vez mais apoiada. Assim, forças se reuniram para criar um novo sistema em oposição ao sistema tradicional, e um novo governo foi criado após a devolução do poder político do shogunato ao imperador e a Guerra Boshin. Esses eventos foram conhecidos coletivamente como Restauração Meiji. A Restauração Meiji foi parte de um processo de construção do Estado para eliminar o medo da divisão interna do país e da colonização. O fato de que o shogunato rendeu o castelo de Edo sem derramamento de sangue ou uma batalha generalizada com as forças revolucionárias e que o novo governo tomou medidas como nomear pessoas que haviam lutado do lado do shogunato para cargos burocráticos de alto escalão, pode ser visto como um reflexo do senso comum de crise entre os japoneses daquela época.
Pode-se dizer também que os políticos compartilhavam a percepção de crise que existia a nível nacional. Após o estabelecimento do novo governo, samurais que perderam seus empregos como resultado da restauração Meiji ficaram empobrecidos e descontentes, o que levou a rebeliões e revoltas em várias partes do país. Após uma década de guerra civil na sequência da restauração Meiji, a política de centralização do novo governo avançou e a luta armada das famílias samurais descontentes foi se dissipando. Em contraste a isso, no entanto, movimentos exigindo democratização se espalharam por todo o país. Vejamos agora os aspectos políticos, de segurança, sociais e econômicos dos esforços do novo governo para evitar o colapso do Estado japonês após a restauração Meiji. Em termos de iniciativas políticas, o governo centralizou o poder político na figura do imperador. Para superar o problema de não possuir um governo central forte, o Japão também tentou desenvolver o poder diplomático e superar o problema da falta de cooperação internacional. Além disso, estabeleceu uma constituição moderna, assim como sistemas eleitoral e parlamentar. Foram feitos todos os esforços para superar os problemas da falta de valores e instituições em comum por todo o Japão. Na questão da segurança, o governo desenvolveu uma força militar forte voltada para o exterior e os setores de segurança interna. O objetivo era superar o problema de falta de poderio militar e organizações para manter a segurança interna, a fim de impedir a invasão por outros países. Ao mesmo tempo, foi introduzido um sistema de serviço militar em que todos os cidadãos podiam participar e criado um exército moderno. No aspecto social, o sistema de classes foi abolido e foi introduzido um sistema de meritocracia. Com isso, também se pretendia ajudar a estabelecer um governo central forte. Na questão econômica, a economia foi convertida para o capitalismo moderno e uma política de encorajamento de novas indústrias foi implementada, dando prioridade a indústrias estatais. O objetivo era aumentar o poderio econômico para evitar a invasão por outros países. A restauração Meiji criou, assim, um Estado forte e politicamente centralizado com o imperador em seu centro e promoveu a política de enriquecer o país e fortalecer o exército, bem como a industrialização e o desenvolvimento. O objetivo era promover o desenvolvimento econômico liderado pelo Estado e enriquecê-lo, ao mesmo tempo em que se fortalecia o poderio militar, de modo a poder estar em posição de resistir às pressões das potências ocidentais. Tudo isso foi resultado da análise dos problemas enfrentados pelo Japão na época da restauração Meiji e introdução de políticas para superá-los. A expansão e o fortalecimento de uma estrutura de Estado centralizada foram a forma racional de enfrentar a ameaça externa da colonização e a ameaça interna de divisão do país. Com a restauração Meiji, os problemas foram resolvidos através da criação de um novo Estado. Ao mesmo tempo, porém, surgiram novos problemas. A Guerra Boshin foi uma guerra civil entre o antigo regime e o novo governo. O número de perdas foi relativamente reduzido, com menos de 10.000 baixas. Ainda assim, os clãs da região de Tohoku, no nordeste do Japão, lutaram acirradamente até o fim,
e é dito que os guerreiros do clã Aizu, os mais aguerridos, foram transferidos para o extremo mais ao norte da ilha principal, onde foram forçados a viver em condições difíceis, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Como resultado, mesmo após a modernização do Japão, a região de Tohoku continuou subdesenvolvida e as disparidades econômicas regionais aumentaram no sistema centralizado. Além de seu relevo montanhoso e clima frio, a região de Tohoku não foi desenvolvida com capital nacional, tornando-se a região com um dos mais baixos padrões econômicos do Japão. Politicamente, também era difícil para a região produzir políticos influentes. O contexto social dos danos frequentes e extensos causados por tsunamis nas áreas costeiras de Tohoku era de que havia um grande número de pessoas pobres e falta de infraestruturas sociais. O baixo nível econômico em Tohoku causou tráfico humano após a Grande Depressão. Na pressa de construir um Estado centralizado, o desenvolvimento abrangente do país foi deixado em segundo plano. Jovens oficiais militares, que mais tarde lideraram um golpe de Estado, reclamavam que políticos corruptos tinham deixado Tohoku em estado de miséria. Como fazer parte da estrutura do Estado era uma forma poderosa de subir na hierarquia, disse que muitos militares provinham da classe pobre de agricultores do Nordeste. Como o propósito de estabelecer as novas instituições de Estado era resistir à invasão estrangeira, os militares eram uma força importante dentro do novo governo. Embora esta fosse uma medida necessária para o objetivo inicial de prevenir invasões estrangeiras, os militares logo se tornaram poderosos em demasia. Os políticos achavam difícil controlar os militares e guerras no exterior foram travadas repetidamente. A nível interno, a excessiva centralização do poder levou à repressão de movimentos populares e à violação dos direitos humanos. Com a promoção da estabilidade interna e a prevenção da ameaça de colonização por meio do fortalecimento do poderio militar no exterior, o que poderíamos chamar de construção parcial da paz foi alcançada. As instituições de Estado, criadas pela restauração Meiji, conseguiram encontrar soluções para os problemas então reconhecidos, mas também criaram novos problemas, subprodutos dessas soluções. Tratou-se de um problema estrutural. Construir um Estado centralizado era uma política razoável para enfrentar a ameaça da colonização e divisão do país que existia no início do período Meiji. No entanto, apesar do sucesso na sua solução, o Japão agora sofria com um novo problema de centralização excessiva. A desigualdade da sociedade internamente e o expansionismo externo da comunidade internacional criaram problemas que iam além da construção bem-sucedida de um Estado moderno. Em 1945, o Japão teve um grande ponto de virada com sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Visto dessa forma, fica claro que as grandes reformas e reconstrução que se seguiram à derrota do Japão em 1945 foi um processo corretivo para que o país superasse as limitações de seus esforços iniciais de construção da paz. A criação de um governo central forte, que impediu a divisão da sociedade a nível interno, e a ameaça de colonização foram grandes conquistas em termos de construção da paz. No entanto, seu subproduto de governança interna opressora e repetidas guerras no exterior foram aspectos negativos. Portanto, o segundo processo de construção da paz buscou corrigir a prática de governança interna por meio de medidas como democratização,
disseminação das normas de direitos humanos e autonomia local. Através de medidas como a promulgação de uma nova Constituição que enfatiza o pacifismo, o país renasceria como uma nação que não só rejeita a guerra civil, mas também contribui para a manutenção da ordem internacional, prevenindo guerras no exterior e nunca cometendo agressões. Esforços diplomáticos também foram feitos para melhorar as relações com antigos adversários. Os líderes políticos dessa época reconheceram e analisaram os problemas que se tornaram graves como resultado do processo de construção do Estado moderno, o que levou ao estabelecimento de novos objetivos e à formulação de políticas alinhadas com eles. Isso não foi uma negação total das conquistas iniciais da construção da paz, e foram feitos esforços para manter os resultados positivos. Assim, após 1945, as crises de divisão e opressão internas, colonização e ocupação foram superadas no Japão. Ao dividir a construção da paz do Japão na história moderna em dois grandes ciclos de solução de problemas, podemos ver o processo de construção do Estado em suas fases inicial e corretiva. Em resumo, esta palestra mostrou como o Japão criou as instituições de um Estado moderno. Esperamos que agora seja possível entender como os líderes da época fizeram escolhas políticas que levaram às soluções dos problemas que enfrentavam através de sua análise. A história do Japão também nos mostra que o sucesso da solução de problemas, inicialmente vistos como graves, pode levar à criação de outros problemas se não houver uma verificação constante do sucesso. Quando um novo problema se torna grave, é importante estabelecer um novo ciclo de construção da paz para corrigi-lo. Espero que esta palestra tenha dado informações úteis aos esforços de seus países para criar instituições melhores a fim de alcançar a meta de construir um país amante da paz. O Japão se modernizou a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para países e regiões em desenvolvimento. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico de muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com países em desenvolvimento através deste material em vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com a estratégia de cooperação da JICA, chamada Agenda Global da JICA.